Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Que a revisão de contrato ela tem que partir de um requerimento de quem se julga prejudicado, né? Não sei até onde, em que ponto que as pessoas vão rever isso se as pessoas foram partícipes do contrato. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, existem dois candidatos que não participaram de nada disso, que sou eu e o Levin. Tanto o Pedrinho como o Brant. O Pedrinho não, mas o grupo dele sim. O Pedrinho hoje representa a situação. O Brant, idem. Tava dentro daqueles 15 conselheiros que você disse que... O Pedrinho pior. O Pedrinho renunciou os 2 mandatos. O Pedrinho foi eleito 2 vezes com a Sempre Vasco, o grupo do Júlio Brant, e ele renunciou os 2 mandatos. Pra mim, conselheiro que renuncia o mandato pra defesa do Vasco não pode ser candidato a presidente, cara. Desculpa, todo respeito que eu tenho a ele ao ídolo e excelente comentarista. Mas pra mim é uma questão política do Vasco, separa do mundo. Pra mim, Vasco separa o teu... Sabe, separa. Você foi eleito conselheiro 2 vezes, as 2 vezes você renunciou. Não só ele, como os outros. Edmundo, Felipe, Pedrinho. O Brant foi um dos conselheiros que, a princípio, leu o contrato sem ler o contrato, porque ele estava em Portugal. Foi um procurador dele que leu e ele deu parecer super favorável à SAF e depois deu uma entrevista dizendo que o Vasco não precisava ser vendido. Precisa decidir o que ele pensa, de fato, do Vasco da Gama. A minha definição do Vasco da Gama é muito clara. O que eu falar pra você, se você for pesquisar a minha vida aí no Vasco, eu falo em todas as minhas entrevistas. Porque, meu irmão, é o que eu penso do Vasco. As pessoas gostam de mim ou não, votam em mim ou não. Entendeu? Mas é o que eu penso da relação que foi feita com o Vasco da Gama. Na minha opinião, foi danosa ao clube. Extremamente danosa ao clube. E é isso que a gente tem que rever. Salve, salve, galera vascaína, tudo bem? Boa tarde a todos. Acabei de sair aqui da Secretaria do Vasco, protocolei aqui um pedido de posicionamento do clube em relação à eleição online e também à eleição híbrida, como vai ser feita, se ela vai ser feita presencialmente, com cédula, se ela vai ser feita no formato anterior, que a gente discorda, como é que ficou definido a ferramenta eletrônica de voto, porque a gente já tem que começar a auditoria dessa ferramenta. As chapas inscritas já tem que ter pessoas aptas para essa análise e auditoria da ferramenta que vai fazer o processo eleitoral, e tudo isso a gente precisa de um posicionamento do clube. Protocolamos agora esse documento na secretaria, ainda na esfera administrativa, e vamos aguardar o posicionamento e a resposta do Otto, que é o presidente da Assembleia Geral, para que a gente possa avançar ou aceitar o que for colocado na pauta como eleição online e a eleição presencial. Tá ok? Saudações vascaínas a todos. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é a Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Vocês viram no começo do vídeo falas importantes aí do candidato a presidente do Vasco, Marcelo Borges. Um no podcast, que ele participou ontem, e hoje, falando nas suas redes sociais sobre tudo que está acontecendo nesse processo eleitoral do Vasco, onde a gente aqui vai dar a nossa análise, gente. E eu fico muito preocupado novamente em acontecer algo de judicializar a eleição novamente. Estou muito preocupado com isso. Eu vou falar, porque a gente vai abrir aqui a tela, porque ontem, o Pedro Stronzenberg, junto com outro candidato a presidente. Vamos abrir aqui a tela para a gente ver isso, essa notícia. Espera aí. Então, tá aqui.
É o Leonardo Rodrigues, né? O Leonardo Rodrigues junto com o Pedro Schwarzenberg, né? Que hoje estão apoiando a chapa do Luiz Roberto Levinciano, né? Então é o seguinte, eles entraram aí com uma ação, né? Para o clube se manifestar em relação ao processo eleitoral e pedindo eleição exclusivamente presencial. Tá aqui, ó. Juiz dá 48 horas para o Vasco se manifestar em ação de sócios pedindo eleição exclusivamente presencial. Sobre a ação dos apoiadores de Levinciano, Pedro Schwarzenberg e Leonardo Rodrigues e João Carlos Nóbrega, que visa, além da apresentação de documentos, a retirada de mais de 200 sócios nas eleições, além da exigência de eleições presenciais. O juiz deu 48 horas para o Vasco se manifestar. Então, meus amigos, é o seguinte, a gente fica muito preocupado, vamos fechar aqui a tela, a gente fica muito preocupado porque muitas coisas estão acontecendo dentro do Vasco nesse processo eleitoral. Vocês viram o Marcelo Borges falando no começo do vídeo, e que preocupa a gente que não há transparência nenhuma nessa gestão do Vasco sobre as eleições do Vasco. Estamos aí há pouco menos aí de 3 semanas para as eleições e nada foi ainda anunciado de forma concreta, de forma transparente, principalmente para os sócios estatutários do clube. A gente não sabe ainda se vai ser de forma online, se vai ser de forma presencial. Muitas brigas e ações aí na justiça em relação a isso. E a gente tinha falado sobre isso com os outros candidatos, né, que vieram no nosso canal aqui. É realmente muito triste, muito lamentável. A gente sabe que a eleição do Vasco sempre é essa bagunça, essa baderna. E é por isso que o Vasco está nessa situação hoje. A gente preza para um Vasco gigante novamente, mas que tudo seja resolvido da melhor maneira. Só que essa gestão que está aí não faz isso ao torcedor, não faz isso ao vascaíno. Eu estive até falando com o Otto no último jogo do Vasco Fortaleza, me encontrei ele na frente da Social, como está um processo aí das eleições. Ele disse que vai ser no calabouço, que vai ser de forma híbrida, né? Online e presencial. Mas, cara, não está nada definido, né? Não deu uma definição ainda, principalmente para a mídia. Falar por falar, beleza? Qualquer um pode falar. Mas só que não há uma definição, por isso que os candidatos a presidente eles querem uma eleição limpa e justa, coisa que não foi feita principalmente nas últimas eleições do Vasco e principalmente a última. A última foi a maior sacanagem que fizeram na justiça, judicializar a eleição. Hoje o presidente do Vasco está sob uma liminar até hoje, que não foi julgado. Jorge Salgado até hoje não foi o presidente efetivo, assim, concretizado pela justiça, porque o mérito não foi julgado. Até hoje o Jorge Salgado está pendurado numa liminar e ficou 3 anos aí, vendeu o clube. Essa bagunça, essa zona no Vasco da Gama. E agora a gente, pouco menos de 3 semanas, a gente não sabe o que pode acontecer. Essa ação da justiça pode determinar, sim, eleições presenciais. Mas aí vai ter vários processos, principalmente da situação, em querer reverter isso. E aí a nossa preocupação dessa eleição pode ser judicializada, e é isso que preocupa todos os vascaínos. A gente quer uma eleição limpa, uma eleição transparente, pois eleição online dentro do Vasco, principalmente com essa Tafnia ou a Eleja Online, não tem como. Não tem como. A Tafnia foi a que fez a votação dos sócios estatutários para a GE da SAF, da 777. Gente, tiraram mais de 6 mil sócios, excluíram mais de 6 mil sócios. Eram 12 mil estatutários. Por quê? Botaram a Tafnia, que é um dos órgãos aí que a 7777 Partes está junta. Foi ela que fez as eleições. Então, isso, gente, não tem transparência. E é por isso que os candidatos a presidente do Vasco estão lutando, brigando.
Eles querem eleições limpas. E é isso que o Otto tinha que estar aí e está falando para o torcedor e para os candidatos. Ninguém quer ver uma eleição online da forma como foi feita no Vasco, principalmente nessa eleição para presidente do Vasco, como foi feito em 2020, rasgando totalmente o estatuto do clube, e uma votação para venda de 70% da SAF para um grupo americano que, meus amigos, até morto votou. A Tafner é uma empresa coligada da 777. É um absurdo, isso já foi comprovado. Então, é isso que os candidatos querem e ações na justiça vão acontecer. E que me preocupa muito essa eleição ser judicializada e termos brigas de novo na justiça para a gente ter quem é o presidente do Vasco. É isso que a gente fica preocupado, mas eu aqui defendo, sim, os candidatos aí que querem justiça, principalmente numa eleição limpa e transparente, coisas que essa gestão atual e esses caras que estão aí comandando não fazem. Não há a mínima transparência nisso e a gente assim, aqui defende os candidatos que estão lutando por isso. Essa é a opinião aqui do canal Russo Vascaíno. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de sexta-feira a todos. Uma ótima noite de sexta-feira a vocês e um casaca no coração de todos. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tamo junto.